Então, gente, deu tempo aí o nosso pequeno intervalo, você já conseguiu tomar uma águazinha e ir ao banheiro. E a gente volta para continuar com as nossas questões, tá bom? Mais 7 questõezinhas aí para a gente poder, de vez, dizer que sabe esse assunto e pode vir a questão que quiser que a gente vai conseguir fazer, tá bom? Então, vamos em diante aqui para a próxima questão. Próxima questão é uma questão de gráfico, que fala o seguinte. Uma máquina térmica opera segundo um ciclo J, K, L, M e J. Percebam que ele começou em J e terminou em J. Ele percorre todo esse trajeto e volta para o J, tá bom? Mostrado no diagrama TS da figura a seguir. Ele chamou T de temperatura, né? Essa parte aqui de cima. E embaixo ele chamou de S, que seria, eu acho que, a razão entre o trabalho, entre a energia gasta, né, e a temperatura do sistema. Pode-se afirmar que, letra A, o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. Letra B, o trabalho realizado pela máquina é um ciclo, onde W é igual a T2 menos T1 vezes S2 menos S1. Lembrando que W é o trabalho, tá bom? Vem do inglês work. Então, seria o produto entre as diferenças de temperatura e diferenças de espaço gerados ali pelo ciclo termodinâmico. Letra C, o rendimento da máquina é dado por N1 menos T2 sobre T1. Letra D, durante o processo LM, uma quantidade de calor é absorvida pelo sistema. E letra E, outra máquina térmica opera entre T2 e T1, provavelmente, poderia eventualmente possuir um rendimento maior que a desta. Bacana? Então, questão teórica, muito cuidado com questão teórica pelo fato de algumas vezes você tem alternativas que estão certas, mas que não respondem a sua pergunta. Isso é uma pegadinha muito comum na física. Então, tenham atenção quando forem fazer uma questão teórica. Bacana? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Quando a gente tem essa situação de máquina térmica, você tem que ir olhando cada uma das alternativas para poder tirar o que você acha que está falso, né? Questão que é a afirmativa correta. Letra A. O processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. Ele está indo de J para cá, ó, nesse sentido. É isotérmico? É. Por quê? Porque a temperatura é constante o tempo todo, vale T2. É compressão? Não é. Por quê? Porque ele está indo de um espaço menor para um espaço maior. O que é comprimir?
Comprimir é espremer, né? É fazer com que aquele volume diminua. Compressão tá errado. É certo se fosse uma expansão, porque ele está aumentando o espaço, tá bom? Ele está expandindo, ele está crescendo. O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é dado por T2 menos T1 vezes S2 menos S1. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Isso aqui é a área do gráfico. E desde que eu sou professor de vocês, eu sempre vou repetir. Toda vez que você tiver um gráfico, você tem que se preocupar apenas com duas coisas. Primeiro, o que é que tem em cada uma dos eixos? E segundo, o que é que aquela área significa? No nosso caso aqui, a gente tem uma área que é igual a base vezes a altura. Só que a gente já viu que a área é igual ao trabalho realizado. E quem é a base daquele cara? Bom, a base daquele cara é a variação da temperatura. E a altura é a variação de espaço. Ou seja, é justamente o que a letra B falou pra gente. O trabalho realizado pela máquina é igual à área do gráfico, que é T2 menos T1, a altura aqui, sobre T1 S1 menos S2, que seria a base. Então, nosso gabarito, letra B. Letra C. O rendimento da máquina é dado por 1 menos T2 sobre T1. É verdadeiro. Essa equação é verdadeira, a gente já usou ela a tarde inteira aqui. Porém, ela não responde ao que a questão quer falar, né? A questão não pergunta sobre rendimento, pergunta sobre o ciclo gerado pelo gráfico. Letra D. Durante o processo LM, uma quantidade de calor é absorvida pelo sistema. Falso. Você tem uma queda de temperatura, né? Aquela temperatura ela é absorvida pelo que está fazendo o movimento, não é pelo sistema. O sistema está fornecendo temperatura, ele está dando temperatura, não é absorvendo. Letra E. Outra máquina térmica que opera entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior do que esta. Falso, porque esse rendimento aqui é o maior possível, já que a gente está falando de um termodinâmico, né? De um ciclo termodinâmico, experimento de Carnot. Nosso gabarito realmente letra B, tá bom? Essa questão é do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, conhecida como o vestibular mais difícil do país, tá bom? Mas eu sei que vocês conseguiram fazer ela tranquilamente. Próxima questão. Questão 9. Uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas de 27 e 327 graus Celsius, aqui fonte fria, e aqui fonte quente, possui um rendimento de 80% ideal para aquela máquina, né? Então, esse aqui seria o valor de N. Se essa máquina recebesse 1000 joules da fonte quente, qual seria o trabalho realizado por ela? Então, está recebendo 1000 joules de uma fonte quente. Ele queria saber o trabalho realizado por aquela máquina. Tá bom. Tenho de novo a equação do rendimento. Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fria sobre temperatura da quente. E do outro lado, o que a gente tem? A gente tem a situação de trabalho, né? Fonte quente para a fonte fria, ele, para fazer esse movimento, tem que gastar uma determinada energia. E essa energia a gente chama de trabalho realizado. Bom, existem dois detalhes importantes. Primeiro, que as temperaturas elas têm que estar em Kelvin. Elas não podem estar em graus Celsius, né? Que seria o usual. Elas têm que estar em Kelvin. Segundo, o trabalho tem que ser considerado em função desses 80% de rendimento, tá bom? Então, pegue todas as informações que a questão deu e avalie com calma. 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão de número 9.
a gente pega uma situação como essa, você tem que identificar primeiro o rendimento daquela máquina, tá bom? Ele quer que você pegue o rendimento e depois tire o rendimento ideal dela. Rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Qual é o erro de uma pessoa que está começando a fazer questão disso agora e não se atentou aos detalhes? Ele pega esses 80% aqui, que já a questão já dá, e tira os 1000 joules que a temperatura me dá. Quando ele faz isso, ele chega a uma temperatura de 200, né? Aí ele, poxa, cheguei a 200 joules e não tem gabarito. Significa que seu raciocínio está errado. Ele quer a 80% do rendimento da máquina. Então, você tira o rendimento da máquina e depois você acha esses 80%, tá bom? Lembrando que as temperaturas têm que ser em Kelvin. Então, o rendimento seria igual a 1 menos 27 mais 273 sobre 227 mais 273. Por que eu somo esse 273? Bom, lá das escalas, né, a gente viu que você tem que transformar, então você tem que somar com 273 para chegar na temperatura Kelvin. Então o rendimento seria 1 menos 27 mais 273 dá 300 sobre 227 mais 273, que daria aí 500. Então aqui você teria a minha sensação de rendimento. 300 dividido por 500, 600, gente, desculpa. Não, 500, tá certo. 300 dividido por 500 me daria um total de 1 menos 3 quintos, né? Então, esse rendimento aqui seria de 1 menos 0,6, né? Daria 0,6 ali, aquela situação. Logo, eu teria um rendimento de 40%, ok? Meu rendimento seria 0,4, ou seja, 40% do valor do rendimento total. Só que você tem que ficar ligado no seguinte, quando você pega uma questão como essa. Ele falou que a minha máquina tem uma sensação de 40% em função desse ideal, né? Esse ideal de 80%. Ah, peraí, gente. A temperatura é de 327 e não 227. Então aqui, ó, deixa eu apagar bem aqui que tá errado. Só esse valorzinho aqui. É 327. Aí dá 600, daria 3 sobre 6, 0,5 ou 50%. Agora sim, você teria um trabalho de um rendimento de 50%. Só que ele quer 50% numa situação ideal. Ou seja, aquele rendimento ideal da máquina é 80% de 50%. Bacana? Quando você tem uma situação como essa, você tem uma probabilidade de probabilidade. Então, você tem porcentagem de porcentagem. Quando você fizer isso aqui, você vai ter um total de 40%, né? Ou 0,4. Agora sim, ó. Agora sim. Qual seria o trabalho realizado pelaquela máquina? Seria 40% da energia total que o sistema me dá. Quando você volta para a questão, você vê que o cara recebeu 1000 joules da fonte quente. Então, seria 40% desses 1000 joules. Tá bom? Então, meu trabalho seria um total de 400 joules realizados. Ok? Você teria uma situação de 400 joules para que aquele sistema acontecesse. Então, repetindo a questão aí para quem ficou com dúvida, deixando um pouquinho no quadro também para quem quiser copiar. Você quer uma situação de trabalho realizado, quando uma máquina opera entre 27 e 327 graus Celsius e possui 80% do rendimento dela, tá bom? Então, 80% do rendimento que vai ser gerado. Qual o trabalho realizado pelaquela máquina? Aí você faz as contas, né? Primeiro você acha o rendimento. 1 menos a diferença de temperatura. Só que lembrando, a temperatura tem que estar em Kelvin, a outra escala termométrica. Então ficaria 27 mais 273, 300, e
327 mais 273,600. Então, o rendimento real daquela máquina é de 50%, tá bom? É de 50%. Seria o valor real gerado pelaquela máquina. Só que ele não falou, ele falou que não quer isso, né? Ele falou que quer é a porcentagem de 80% da realidade que a máquina tem. Então, seria 80% de 50%. Você tem que fazer essa multiplicação aqui para achar a porcentagem real que o cara está trabalhando. Então, ficaria ali 40 sobre 100, 0,4%, né? E logo, o trabalho realizado é 0,4 dos 1.000 que ele recebeu no começo. Daria um total de 400 joules. Nosso gabarito sendo letra A. Beleza? Morreu a questão. Vamos para a próxima. Questão de número 10. Fala o seguinte. O trabalho realizado por uma máquina de Carnot que recebe 2.000 joules de calor, recebeu 2.000 joules de uma fonte quente e trabalha sobre uma temperatura de 400 até 700 Kelvin. Ele quer saber o trabalho daquele cara. Bacana. Então, você vai achar o rendimento 1 menos a diferença de temperatura. Já vai ficar um craque nisso aqui, né? Temperatura quente e fria. E depois você acha o valor do trabalho realizado, que seria o rendimento sobre a quantidade de calor que ele recebeu da fonte quente, tá bom? Então, 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer a questão. Então, gente, quando você pega esse trabalho para determinar em função da quantidade de calor gerado, eu vou primeiro atrás do rendimento que aquele cara possui, tá bom? Qual seria o valor desse rendimento? 1 menos a razão entre as temperaturas. 400 sobre 700. Você pode simplificar. Você pode cortar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, qual seria o valor do meu rendimento? Meu rendimento seria 1 menos essa razão. Só que quando você fizer essa razão, você vai ver que vai dar um número infinito, tá bom? Ele é uma dízima periódica. Não periódica, desculpa. Mas você pode aproximar esse valor para que seja um valor palpável de você utilizar. 4 dividido por 7 dá 0,57 aproximadamente, tá bom? Senão vai dar valor exato. Então, você aproxima para que você consiga sair daquela questão. Então, qual seria o meu rendimento?
1 menos 0,57, ou seja, 0,43% ali do trabalho que o cara vai ter. Bom, aí ele quer saber o trabalho realizado quando o cara recebe 2.000 joules de uma fonte quente. O meu trabalho é igual ao rendimento, que é 43%. Olha o nome. Por cento significa que é 43 dividido por 100, vezes a quantidade de calor gerado para o sistema. O sistema gera 2.000 joules de calor. Então, você teria esse trabalho aí feito, tá bom? Então, quem seria o meu trabalho? Você pode simplificar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, e aí você tem o valor do trabalho realizado no movimento. Então, seria 43 vezes 20, 43 vezes 2 dá 86, vezes 10, 860 joules de trabalho realizado para que aquele sistema possa acontecer. Bacana? Então, a gente chegaria ao nosso gabarito sendo letra D. Então, repetindo a questão, para que não tenha dúvida, o que foi que aconteceu? O cara quer saber o trabalho realizado por uma máquina quando ela recebe 2.000 joules de energia, sendo que essa máquina está operando entre 400 e 700 Kelvin. O que é que você vai achar primeiro? O rendimento da máquina. O rendimento da máquina é 1 menos a razão entre as temperaturas, temperatura quente e temperatura fria. A temperatura fria é de 400 Kelvin, a temperatura quente é de 700. Quando você fizer essa divisão, você vai ver que vai dar um número não exato. Então, você aproxima para duas casas decimais, o resto não tem necessidade. Vai valer aproximadamente 0,57. 1 menos 0,57 daria 0,43, ou 43%. E para você achar o trabalho, é igual ao rendimento dela vezes o valor da quantidade total que ela recebeu. Ela recebeu 2.000 joules e tem um rendimento de 43%. Então, o trabalho seria 43 sobre 100 vezes a quantidade gerada, que seria de 2.000 joules. O que é que eu posso simplificar? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, 43 vezes 20 daria 860 joules para aquela máquina térmica funcionando. Nosso gabarito seria a letra D, tá bom? Bacaninha, então. Vamos em diante. 11ª questão. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Significa dizer que ela não chega a uma eficácia de 100%, tá bom? Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento é 100%. Letra B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Letra C, o trabalho não são grandezas homogêneas. Letra D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. E letra E, somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Então, 2 minutinhos aí para vocês me dizerem qual gabarito vocês marcariam.
Então, gente, quando a gente passa por um sistema como esse, o que é que você tem que lembrar, né? Que você não consegue gerar um sistema ideal quando eu falo de máquinas térmicas que operam em ciclos, tá bom? Muito cuidado com a nomenclatura em ciclos, que eu estou falando de máquinas térmicas que respeitam as leis de Carnot, né? Letra A. Sempre pode-se construir máquinas térmicas cujo rendimento é 100%. O errado é o sempre, tá bom? A palavra certa seria nunca. Letra B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Falso. Você precisa ter uma fonte quente e uma fonte fria para que ele consiga operar de uma para outra, né? Letra C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Falso também. Calor e trabalho são grandezas homogêneas, grandezas que não se alteram, tá bom? O calor é a energia térmica em trânsito e o trabalho é a energia que você tem, né, para realizar um movimento. Trabalho e energia são coisas íntimas, só andam juntas. Letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Letra D seria o nosso gabarito, justamente o que a gente vem falando já desde o começo do nosso sábado. Você tem uma fonte quente que rejeita parte de calor para uma fonte fria. Você tem uma transformação como essa, liberando quem? O trabalho, né? Gastando energia para realizar aquela transformação. Letra E, somente uma fonte fria mantida sempre a 0 graus será possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Isso aqui é falso e também a parte de converter integralmente. Você não consegue ter essa conversão integral, porque senão você teria uma máquina ideal. E máquinas ideais não existem, tá bom? Nem para questões teóricas. O gabarito realmente seria a letra D de dado. Questão 12 fala o seguinte: uma máquina térmica opera recebendo 600 joules de calor a cada ciclo. Então, olha, recebeu 600 joules no sistema, né? Realizando assim 400 joules de trabalho. Trabalho realizado. Calcule o valor aproximado do rendimento dessa máquina térmica em porcentagem e assinale a alternativa correta. Bom, 2 minutinhos, a gente vai fazer a questão 12. Então, galera, quando você pega uma situação como essa, de máquina térmica operando, percebam que ele não falou sobre as temperaturas que o sistema opera. Se ele não falou sobre isso, como é que eu vou achar o meu rendimento? O meu rendimento vem da razão entre o trabalho realizado e a quantidade de calor fornecido para o sistema, né, para a fonte.
Então, daí eu consigo achar o rendimento que esse cara vai ter. Bom, quem seria o meu rendimento? O meu trabalho. O trabalho realizado é de 400 joules. Então, você teria um fator aí de 400 sobre a quantidade de calor que foi inserida ao sistema. Quanto foi que o cara recebeu no começo? 600. Pronto. Questões como essa são questões fáceis, questões que você não pode perder esse ponto, que ele é praticamente dado para você. Então, eu vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima e vou ter o meu rendimento. O meu rendimento é igual a 0,66 ou 66%, né? Você teria essa situação aí em porcentagem. Bacana? Então, percebam que é uma questãozinha fácil, né? Uma questão que você não pode perder de forma besta. Justamente por quê? Porque às vezes o aluno fica ficcionado, fica preso à equação que ele pensa que só existe aquela equação no mundo para achar rendimento. O rendimento tem duas formas: trabalho sobre a quantidade de calor gerado ou 1 menos a quantidade, né? Temperatura fria sobre temperatura quente. Vai depender de qual sistema de equações você vai usar. Bom? Que depende também do que a questão te deu para que aquilo ali possa acontecer. Então, repetindo a questão, por acaso tenha ficado alguma dúvida, uma máquina térmica recebe 600 joules de calor e usa aquela transformação em 400 joules de trabalho. Qual o rendimento dessa máquina? O rendimento vai ser o trabalho sobre a quantidade de calor que o sistema recebeu no início, né? Seria essa razão aí. Então, você consegue achar o rendimento. O rendimento seria trabalho sobre quantidade de calor, 400 sobre 600. Posso fazer essa divisão e ter um rendimento de 0,66 ou 66%. Nosso gabarito seria a letra C. Bom? Certinho? Questão fácil aí, questão besta. Você não pode perder uma questão como essa. Então, próxima questão. Questão 13 fala o seguinte: uma fonte quente e fria de uma máquina de Carnot operam em temperaturas de 300 Kelvin e 500 Kelvin, respectivamente. Sabendo disso, determine o rendimento dessa máquina em porcentagem e assinale a alternativa correta. Lembrando aqui, ó, que ele já te deu os valores, tanto para a fonte quente quanto para a fonte fria. Bacana? Então aqui você vai usar a equação do rendimento. Rendimento é 1 menos, agora sim, ó, temperatura fria sobre a temperatura quente para o sistema. Bom, 2 minutinhos, vocês vão fazer a questão.
Então, quando você pega uma questão como essa, você tem que lembrar do rendimento que pode ser calculado pela equação geral, né? O rendimento seria 1 menos a razão entre as temperaturas. A temperatura da fonte fria do cara vale 300, enquanto a temperatura da fonte quente vale 500, ok? Então você teria essa situação aqui. Logo, qual seria o meu rendimento? Meu rendimento seria 1 menos esse valor da situação gerada. Posso simplificar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, e aí eu teria o valor do rendimento geral que é proposto ao sistema, né? Então, meu sistema seria 3 dividido por 5, daria ali 0,6. Logo, o meu rendimento daria 1 menos 0,6, 0,4, ou é a mesma coisa que 40%. Bacana? Então, nosso valor de porcentagem seria em 40%. Gabarito sendo letra B. Show? Repetindo a questão, para que não fique dúvidas, a questão fala o seguinte: a fonte quente e fonte fria de uma máquina de Carnot operam em temperaturas de 500 a 300 Kelvin, respectivamente. Sabendo disso, determine o rendimento dessa máquina em porcentagem. Bacana. O valor do rendimento é 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. A temperatura fria é de 300 Kelvin e a temperatura quente é de 500 Kelvin. Quando eu faço a divisão, daria 0,6. Então, 1 menos 0,6 daria um total de 0,4 ou 40%, tá bom? Lembrando aí que o rendimento também pode ser calculado por a razão entre o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente, não da fonte fria. Bacana? Então depende aí do que cada questão vai te cobrar. Questão passada, ele falou sobre a fonte quente. Questão agora, ele fala sobre o rendimento em relação às duas temperaturas que ele vai ter, ok? Então, próxima questão, fala o seguinte. Questão 14. De acordo com as leis da termodinâmica, uma máquina térmica real, letra A, pode atingir rendimentos superiores aos das máquinas de Carnot. Letra B, nunca poderá ter um rendimento superior ao rendimento de uma máquina de Carnot. Letra C, tem rendimento igual a 100%. Letra D, tem um rendimento que depende exclusivamente das temperaturas da fonte quente e fria. E letra E, pode ter rendimentos superiores a 100%. Aí, vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, galerinha, o que que ele fala? De acordo com as leis da termodinâmica, uma máquina real, aí ele vai falar as alternativas, né? Letra A, pode atingir rendimentos superiores a de uma máquina de Carnot? Falso. O rendimento é sempre no máximo, igual ao da máquina de Carnot. A máquina de Carnot, ela é o ponto mais alto das máquinas térmicas, tá bom? Ela é a melhor que tem. Letra B, nunca poderá ter um rendimento superior ao rendimento de uma máquina de Carnot. Letra B já é o nosso gabarito, tá bom? Gabarito aí. Letra B, bacana. Letra C, tem um rendimento igual a 100%. Falso, o rendimento nunca pode chegar a 100%. Letra D, tem um rendimento que depende exclusivamente das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Falso também, não depende exclusivamente disso não, né? Depende da sensação de trabalho realizado, de como é que eles vão obedecer uma questão como essa. Então, sempre lembrar aí que não é exclusivamente disso. Letra E, pode ter rendimentos superiores a 100%. Jamais nem chega a 100%, quanto mais ultrapassar esse valor de 100%, tá bom? Então, não se esqueçam sobre isso. Bacana? Agora, galerinha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas questões que eu vou botar aqui no quadro para vocês sobre máquinas térmicas de Carnot, ok? Que a gente falou sobre máquinas térmicas ideais, situações que você vai ter aquele movimento, mas máquina de Carnot, ela é um pouco diferenciada. Logo, a gente vai ter que botar uns exemplozinhos para que você consiga exercitar também essa parte. Bacana? Então, deixa eu botar aqui o primeiro exercício para vocês. Tá, a máquina de Carnot, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela. Ela tem uma situação onde você tem um ciclo, né? Você lembra que o ciclo dele parece uma bandeira. Sempre lembrem que esse ciclo vai parecer uma bandeira. Bacana? Aonde essa situação... Ficou uma bandeira muito estranha. Deixa eu fazer de novo. Aonde essa situação, você vai ter duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, tá bom? Sempre nessa relação de duas adiabáticas e duas isotérmicas. E aí você tem um movimento aqui, ó, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e do ponto C para o ponto D, né? Sempre que você tiver essa situação para um ciclo de Carnot. Aí o que é que ele pode te perguntar em uma questão como essa? Imagina o seguinte, determine aí qual é a temperatura em Celsius de uma fonte quente de uma máquina de Carnot. Ele vai querer, por exemplo, a temperatura da fonte quente da máquina de Carnot, tá bom? Se ele tiver um rendimento de 75%. Então agora eu tenho um rendimento de 75% para o funcionamento daquela minha máquina, tá bom? Sabendo que a temperatura da fonte fria do cara, a temperatura da fonte fria, vale 27 graus Celsius. Bacana? Então, esses são os dados que a questão pode fornecer a você para que você tenha essa situação de transformação. Bacana? Então, vou pedir aí 3 minutinhos para você conseguir tentar fazer a questão.
uma situação como essa, você vai para a fórmula de rendimento, né? Rendimento é igual a 1 menos a razão entre as temperaturas fria e quente. Ok? Só que existe o detalhe de você ter que levar essa transformação para Kelvin, né? Essa temperatura para Kelvin. O rendimento, o cara já falou que vale 75%. Você tem uma sensação de 75%. Igual a 1 menos. Ele falou que a temperatura fria, né? A temperatura fria é de 27 graus Celsius. Só que você tem que levar para Kelvin. Então você vai ter que somar com 273. Isso aqui sobre X, né? Seria ali a temperatura em graus quentes, ok? E aí, quando você faz isso, você tem a seguinte relação: 75% é igual a 1 menos 300 sobre x, né? Teria essa situação aí. Aí o que é que você pode fazer? Você pode tirar o MMC de todo mundo, que daria aí 100x. 100x dividido por 100 dá x, fica 75x, igual a 100x dividido por 1 dá o próprio 100x. 100x dividido por x dá 100, vezes 300 dá 30.000. E aí eu posso jogar o meu denominador fora do sistema para que eu consiga resolver a questão. Logo, ficaria menos 100 mais 75x igual a menos 30.000. Menos 100, né? Porque ele passou para o outro lado. Se ele passou para o outro lado, ele vai negativo. Tenho que fazer essa subtração, dá menos 25x, né? Que é x, menos 25x igual a menos 30.000. Tenho que multiplicar todo mundo por menos 1, então daria 25x igual a 30.000. X é igual a 30.000 sobre 25, que daria o valor da minha temperatura em Kelvin. Bacana? Você não pode deixar de lembrar que você está procurando a temperatura em Kelvin. Daria aí 1.200 Kelvin. Mas só que se o cara pedir a temperatura em graus Celsius, como é que você faria? Você tem que tirar os 273, que seria aquela transformação final, né? Então, a temperatura em Celsius seria igual à temperatura em Kelvin menos 273. Só que a temperatura em Kelvin é 1.200. Menos 273 daria quanto aí? Daria 927 graus Celsius. Bom? Então, a sua temperatura, tanto em graus Celsius quanto em graus Kelvin. Bacana? E aí, galerinha, a gente pode ir para o nosso último exemplo, tá bom? Da nossa aula, que fala o seguinte: imagina uma máquina térmica também na situação de Carnot, né? Onde ela varia entre uma temperatura fria de 27 graus Celsius e uma temperatura quente de 97 graus Celsius. Imagina essas duas variações de temperatura aí, tá bom? Qual o rendimento dessa máquina? Agora ele quer saber o rendimento daquela situação ali. Bom, 2 minutinhos vocês tentarem fazer a questão.
Então, galera, quando você chega numa situação como essa, você aplica direto a equação do rendimento, tá bom? Rendimento é igual a 1 menos a razão entre temperatura fria e temperatura quente. A única coisa que você vai ter que funcionar é essa parte de levar temperaturas em graus Celsius para temperaturas em Kelvin, tá bom? A diferença entre as duas escalas. Ficaria 1 menos 27 mais 273 sobre 200, ou 97, né? Desculpa. 97 mais 273. Logo, quando eu fizer essas somas, eu vou ter que o rendimento é igual a 1 menos 27 mais 273, daria um valor de 300 Kelvin. E 97 mais 273 daria um valor de 370 Kelvin. Reparem que agora a diferença de temperatura não é tão alta. Quanto menor for a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, você tem um rendimento maior da sua máquina. Então, o rendimento seria 1 menos, quando você divide 300 por 370, você tem um valor de 0,81, né? Então, o meu rendimento seria 1 menos 0,81, que daria 0,19. Então, meu rendimento seria de 19%. Bacana? Então, lembrar de sempre levar as temperaturas para a temperatura em Kelvin, tá bom? Não se perca por causa desse motivo. Quando você fizer essa transformação, 27 mais 273, você está levando isso aqui para Kelvin. Da mesma forma, de 97 mais 273, você também está levando aquela situação para a temperatura em Kelvin. Bacana? Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula, do nosso sábado aí. Vocês já devem estar até bem cansados, né? Mas saibam que vai valer a pena quando vocês estiverem fazendo todas essas questões já de cabeça, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí nesse sábado com a resolução de questões. Na terça-feira, a gente ainda tem a nossa última aula do semestre, tá bom? Já dá uma ajudazinha aí para quem também vai fazer a prova de recuperação, as provas bimestrais, para que a gente consiga fazer todas as questões de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, galerinha, bom fim de semana, bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau!